Queridos, vamos pegar nossas Bíblias. Hoje nós queremos falar um pouco mais sobre consciência crística. O Senhor tem trabalhado em nós profundamente. Cada vez que nós nos reunimos, que recebemos a palavra do Senhor para dentro de nós, algo acontece em nós, algo é realizado em nós. Você pode ter a total convicção e a certeza de fé que você já não é mais o mesmo de ontem. Você já galgou um pouco mais. O Senhor está gerando em nós a mente de Cristo. O Senhor está cumprindo em nós aquilo que Ele prometeu lá no livro de Ezequiel, dizendo que haveria de nos conceder um novo coração, de nos dar uma nova mente, um novo espírito. O Senhor já está cumprindo em nós esta obra de iluminação. Devemos nós reconhecer e saber que toda obra que Deus realiza em nós, ela não acontece de uma só vez. Ela acontece, como diz a Escritura, de fé em fé. Paulo diz aos Romanos, logo no capítulo 1, que o Evangelho de Deus, ele acontece em nós, ele opera em nós de fé em fé. Ele diz em outro lugar, na segunda carta aos Coríntios, que a obra de transformação em nós acontece de glória em glória. Por isso que constantemente nós somos chamados à perseverança. Perseverar é a palavra de ordem, porque como diz o apóstolo Pedro, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Então nós estamos nessa perseverança, na palavra, cada dia sendo iluminado. Que você essa noite ouça essa ministração como quem acolhe a palavra de Deus, sem gerar nenhuma obstrução dentro de você, mas dizendo: Senhor, eu quero essa palavra, eu preciso dessa palavra, e eu quero acolher essa palavra dentro de mim. E acontecerá exatamente como disse Tiago na sua epístola, que quando nós acolhemos a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então você não tem que ficar olhando para você, para os seus defeitos, para as suas inclinações, para os seus erros, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que a palavra de Deus é poderosa para salvar. Quando você estiver em fraqueza, diga para a sua fraqueza: a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Recentemente um irmão me perguntou acerca de como fazer para prosseguir, porque diante da palavra tão clara, ele se via tão fraco, se via tão insuficiente, dizendo: acho que eu não consigo, não dou conta. O que temos que fazer para... E eu disse: olha, você tem que apenas ouvir a palavra, crer na palavra, acolher a palavra e perseverar neste acolhimento da palavra, porque é ela que irá realizar em nós tudo aquilo de que nós precisamos. Tá bom? Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês, dentro do tema maior, consciência crística, quero falar sobre a família de Deus. Um tema que é preciso que nós perscrutemos, que nós analisemos e o olhemos por vários ângulos, porque ele diz diretamente acerca da nossa experiência de conversão. Ele fala daquilo que aconteceu e está acontecendo conosco, no sentido do nosso retorno para Deus. Veja que muito se prega o Evangelho e diz que as pessoas devam receber a Cristo, crer em Cristo e seguir a Cristo. E isso é verdade, o Evangelho tem esse convite. Mas mais do que isso, precisamos nós compreender a nossa história. Como você pode corrigir por meio do poder do Espírito Santo? Como você pode corrigir por meio da obra de redenção de Cristo os seus caminhos, se você não conhece a sua própria história? Se você não sabe o que aconteceu com você, se você não consegue se perceber dentro da história de Deus? Então é preciso que nós tenhamos em vista a nossa história, e a partir do testemunho das Escrituras, o apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios capítulo 2, ele vai nos ajudar a entender um pouco a nossa história.
Quero que você abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Como são poucos versículos, são apenas 22 versículos, eu vou ler todos eles com vocês, tá bom? Capítulo inteiro. É um capítulo que fala sobre a nossa história. É importante que não somente nós leiamos o texto, mas que sobretudo nós leiamos o texto e o compreendamos dentro do contexto que o apóstolo estava se referindo, que é a queda do homem e a redenção deste homem caído. Então, leiamos aqui, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga amém. Diga graças a Deus. Capítulo elucidador. Capítulo que, embora em resumo, retrata a nossa história. A história do homem sobre a terra. A história do homem que um dia, criado pelas mãos de Deus, foi criado reto. Nós lemos já várias vezes e temos apontado isso em várias ministrações, que o homem criado por Deus, ele foi criado à sua imagem e semelhança, conforme a imagem e conforme a semelhança do próprio Deus. Isso tem que nos entusiasmar, porque logo no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos,
nós nos deparamos com a nossa identidade. Todo homem precisa entender que, a despeito de ele ser uma criatura entre tantas outras criaturas que Deus criou, vivemos num mundo de uma biodiversidade muito grande. O homem, ele é singular diante de Deus. Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem para o seu louvor. E, sobretudo, Deus criou o homem para que o homem expressasse, manifestasse os ricos atributos da divindade, manifestasse a glória de Deus, para que o homem enchesse a terra da glória do Senhor. E para tanto temos que observar, olhando ali, que mesmo no primeiro livro da Bíblia, embora um livro rudimentar, logo nos deparamos que Deus criou o homem da sua própria espécie, diferentemente dos demais seres. Está dito em Gênesis que Deus criou todas as coisas, cada uma delas segundo a sua própria espécie. As árvores segundo a sua própria espécie, os animais, cada um segundo a sua própria espécie, os peixes segundo a sua própria espécie, não é? Seja o que for, todos esses seres, cada um tinha a própria espécie, da sua própria família, conforme Deus criou todas as coisas no princípio. Mas ao chegar na criação do homem, no sexto dia, muito claro o texto nos diz: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podemos declarar alto e bom som, sem nenhum medo de errar, que o homem, ele procede de Deus, e por essa procedência, por ele emanar de Deus e receber o sopro de Deus nas suas narinas, ele é filho de Deus. Uma verdade que tem que ser declarada alto e bom som: todos os homens são filhos do Pai Celestial. Eu sei que isso gera um certo desconforto na cristandade de um modo geral, mas sobretudo nos cristãos protestantes e evangélicos, em razão de um espírito de divisão que há na maioria dos crentes. Um espírito, entenda, diabólico. Diabólico no sentido literal da palavra. É um espírito e um pensamento de rompimento com aquilo que Deus desde o princípio criou. Nós temos um testemunho fundamental das Escrituras, quando a própria Escritura, o apóstolo Paulo, declara o que são os homens em relação a Deus. Depois os irmãos podem ler Atos capítulo 17, eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos, mas vocês podem ler todo o capítulo 17, ou pelo menos o capítulo 17, a partir do versículo 16, quando Paulo se encontra em Atenas. Imagine vocês que Paulo havia passado ali por Tessalônica, e ele passou então por Bereia. Em cada um desses lugares, sobretudo ali em Tessalônica, Paulo ele foi expulso porque ele não foi recebido ali pelos judeus que estavam naquela região. Quando então Paulo chega em Atenas, Paulo começa a caminhar por entre aqueles lugares, aquelas ruas. Ele vai andando rua por rua e ele vai observando que em Atenas havia muitos altares de ídolos, de deuses criados pelo homem, criado pela mente diabólica caída dos homens. Então nós estamos claros que Atenas era um lugar de profunda idolatria, era um lugar de muita apostasia, de muito erro, de afastamento da verdade, de ignorância em relação à verdade. Então Paulo começa a pregar em Atenas, quando então alguns filósofos, ouvindo-o, o levaram para ser julgado, ou para que ele pudesse falar a outros filósofos, a alguns mestres, a sua doutrina. Ele foi levado, e Paulo então começa a sua prédica, falando para um público completamente pagão. E é isso que os irmãos precisam entender. Quando nós lemos a Escritura, temos o costume de sempre direcionar as coisas boas para nós, igreja, e tudo que é ruim direcionar para os incrédulos, para os ímpios.
E esquecemos que quando a Escritura ela registra aqui seus relatos, cada um deles está situado dentro de um contexto. E Paulo, portanto, não está aqui pregando a nenhuma igreja. Ele não está numa assembleia de pessoas que creram no Evangelho. Pelo contrário, ele está no meio de uma civilização altamente pagã, altamente longe daquilo que é o propósito de Deus. Está diante de pessoas que iriam ouvir ainda o Evangelho nesta ocasião. E Paulo então começa a falar para essas pessoas. Eu quero apenas pontuar alguns pontos aqui. Veja comigo, capítulo 17, versículo 22, ele diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Então veja com quem ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então veja que Paulo diz: olha, vocês são adoradores, vocês são acentuadamente religiosos, e vocês possuem vários altares, e dentre tantos altares ainda tem um que vocês dedicam a um Deus que vocês não conhecem. E eu venho aqui para vos anunciar esse Deus que vocês ainda não conhecem. E ele começa então a traçar o perfil desse Deus a quem ele pregava, em quem ele cria. E olha o que ele diz no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Veja que Paulo, ele ressalta o fato do Deus que ele prega ser o Deus criador. Não é um Deus que pertence a um grupo de pessoas isoladamente, que pertence a uma religião, que pertence a um hemisfério, que pertence a uma sociedade secreta específica. Mas ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido, versículo 25, por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos, olha a inclusão, a todos ele dá vida, respiração e tudo mais. Olha a bondade desse Deus. Ele dá vida, respiração e tudo mais ele dá a todos. Olha que amor grandioso. Um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que tem a todos na mesma medida. Versículo 26: e de um só, esse termo só aqui, diferentemente do que parece ser, na língua grega se traduz de um só princípio. De um só princípio, ele fez toda a raça humana. Ele diz: toda a raça humana, ela é constituída, ela é feita de um só princípio. Portanto, ninguém pode se achar ou se considerar melhor ou maior que outros. Você tem que entender: puxa, eu faço parte da raça humana como um todo, e todos iguais a mim são participantes de um só princípio gerador. Versículo 26: de um só princípio fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Então o texto é claro: Deus, de um só princípio, fez a todos os homens, fez a toda a raça humana para habitarem sobre a terra e para buscarem a Deus. Por isso que todos os homens, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ele tem uma certa força interior que lhe impulsiona na busca de Deus. É o que se chama, talvez, nas plantas de tropismo. É a planta
que ela, logo quando ela vai crescendo, estendendo os seus ramos, ela vai buscando a direção do sol. É algo que pertence à própria natureza. Ninguém precisa chegar para uma planta e falar assim: olha, você precisa buscar a direção do sol, você precisa buscar o calor do sol, a luz do sol. Ela, mesmo sem juízo, sem consciência, sem inteligência, ela tem como que uma força que a leva, que a atrai para o sol. Todos os homens também, eles foram criados, está aqui registrado, para buscar a Deus. O problema é que o homem, nessa busca a Deus, não raras vezes ele o faz, como diz ainda o versículo 27, não é? Para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. O homem nessa busca, ele o faz cego. A condição de todos os homens quando vem ao mundo, nascido de Adão, após a queda, é um homem que já nasce cego. E portanto ele anda tateando, como quem procura enxergar com as mãos, como quem procura conhecer com o tato. E por isso Paulo diz: se porventura tateando o possam encontrar. Mas o fato é que os homens buscam a Deus, e porque buscam, e buscam tateando, buscam cegamente, os homens então acabam desvirtuando a imagem desse Deus, porque o homem acredita que ele encontrou a Deus, aquilo que ele define com o seu tato e que ele chama de Deus, não poucas vezes não passa de um mero ídolo, não passa de uma mera imagem de escultura. Mesmo aqueles que não têm ou que rejeitam a imagem de escultura, mas têm na ideia o ídolo, tem a Deus como um ídolo. Os homens projetam na sua cegueira, no seu tato, ele acaba projetando a Deus. Seria uma inversão do que diz. Se diz que o homem foi criado à imagem de Deus, os homens depois da queda passaram a criar deuses conforme a sua própria imagem. É por isso que hoje em dia se ouve falar tanto de Deus mau e perverso. É só morrer uma pessoa de um trágico acidente, não precisa nem ser um boechat, basta que seja de acidente trágico, para as pessoas começarem a pensar com julgamento e a questionar: por que será que essa pessoa morreu nesse acidente tão trágico? Por que será? E aí começa a pensar que Deus estaria ali punindo aquela pessoa, e não sabe que todos os homens que estão aqui na terra estão sujeitos a todas essas coisas. Os homens vão projetando um Deus mau e perverso. Ouvi dizer agora, a semana inteira, nas redes sociais, pessoas dizendo que o Deus do pastor Silas Malafaia foi quem matou o Ricardo Boechat. Como assim? Bem, esse Deus, ou suposto Deus dessas pessoas, não é o Deus verdadeiro. E se a pessoa disser: não, mas eu busco o Deus verdadeiro, eu digo: sim, o problema é que você está apenas tateando. E enquanto uns nessa busca fazem para si imagens de escultura, outros, não fazendo, trazem na ideia uma imagem distorcida do Deus gracioso, do Deus bondoso, do Deus que amou o mundo de tal maneira, e movido portanto por esse amor, totalmente absorvido de profundo amor pelo mundo inteiro, ele deu o seu filho para salvar a toda a humanidade. Como me perguntaram essa semana: pastor, mas isso não é universalismo? Perguntaram-me essa semana isso, e eu apenas respondi e respondo: bem, se isso é universalismo, eu não sei, porque isso é uma invenção tal de universalismo, é apenas uma teoria que criaram. Eu sei que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Diga amém. E ele continua: e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro.
Que maravilha! Então esse homem, tateando, procurando Deus, ele acaba criando imagens. É o que o texto vai dizer, ainda em Atos 17, versículo 26 ou 27. Criou o homem para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo para os atenienses, para os politeístas, para os fazedores de ídolos, para os adoradores de ídolos, para os chamados e entendidos como incrédulos. Paulo está dizendo, se bem, porque Paulo colocou uma dúvida, não sei se porventura implica dúvida, né? Tateando o possam achar. Deus criou todos nós, todos vocês, para buscarem a Deus, mas por causa da cegueira, apenas pelo tato, não sei se é possível que ache ele deste modo. Na verdade, não tem como achá-lo deste modo. Nunca o homem tateando poderá encontrá-lo. Se a luz não resplandecer no interior do homem, se a luz não resplandecer no coração, na mente, na alma, dissipando toda treva não como sinônimo de alguma coisa que se pratica ou que se alimenta, mas treva enquanto a ignorância quanto ao que é o homem. Enquanto o homem não entender que ele é criado à imagem de Deus, que ele procede de Deus, que ele tem o sopro de Deus, que ele foi criado para buscar a Deus, enquanto essa luz não brilhar, os olhos não abrir, ele não encontrará o Deus verdadeiro. Jamais poderá encontrar. Mas Paulo continua dizendo, se bem que ele está bem pertinho de cada um de nós. Jailson está tão perto. Vitor, está muito perto. Você não precisa ir a Jerusalém, ao Rio Jordão, ao Brás. Não precisa se deslocar do seu país, da sua cidade, nem da sua casa, nem do seu lugar, porque Ele está mais perto do que você imagina. Mas onde pode ser que Ele está tão perto que eu não o vejo? Aí ele continua dizendo no versículo 28, pois, esse pois está explicando o que ele acabou de dizer no versículo anterior. No 27 ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Onde é que os atenienses viviam? Em Atenas, né? Onde é que os atenienses viviam? Em Atenas? Também, né? Eles moravam em Atenas. Mas veja, pois nele, pois em Deus vivemos. Que maravilha, que revelação. Pastor, mas os atenienses viviam em Deus? Ora, e viviam aonde? Se não foi em Deus. Todos os homens, aqui está dizendo, toda a raça humana, criada de um só princípio, todos criados para habitar a terra, todos criados para buscar a Deus, e Deus está perto de todos os homens, onde quer que ele esteja, não importante se é ocidente, se é oriente. E esses homens então, eles vivem, pois nele vivemos, nele nos movemos, e nele nós existimos. Você quer dizer isso, mesmo no silêncio do seu coração, mas tenta buscar uma força e diga assim, eu existo em Deus. Diga, eu me movo em Deus. Diga assim, eu vivo em Deus. Ele é o ambiente, a atmosfera, o espírito no qual todos nós vivemos, nos movemos e existimos.
Pastor, mas qual é o significado real? Ou qual é a implicação de se viver, existir e se mover nele? Qual é a implicação lógica, imediata dessa grande verdade? Ele diz assim, versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. É para quebrar no meio mesmo, porque não basta ele dizer uma verdade tão grande, que não é aceita pela maioria da cristandade atual. Ele ainda vai buscar uma base, um fundamento para alicerçar a verdade. E só que ele não busca um texto de Moisés, nem dos profetas, nem dos salmos. Ele vai buscar um texto profano. Entenda, profano no sentido da separação profano e sagrado. Sagrado no sentido de uma Bíblia, de um profeta. Ele foi buscar nos filósofos da antiguidade, nos filósofos gregos. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, até para os filósofos gregos de vocês, Deus revelou esta verdade. Não é uma verdade que é revelada para um grupo de uma minoria de pessoas. Não, é uma verdade que já foi dita. Deus, quando ele fala à humanidade, ele fala por diversos meios. Usa até mesmo um profeta para falar. Na verdade, ele usa todos os seus profetas. Os profetas de Deus são muitos e são vários, e estão falando, mas como dizia um desses profetas, né? Os homens estão surdos. Alguém já ouviu essa música? Eles estão surdos. Seria um hino para você cantar no culto matinal, no culto de domingo. Inclusive, cadê a Andresa? Está por aqui? Andresa, prepara essa canção para a gente cantar com a igreja, toda ela. Eles estão surdos. Se bem que só tem um refrãozinho, né? E a maioria das estrofes são faladas, né? Mas tranquilo, essa banda maravilhosa, não tem nenhuma dificuldade. O refrão diz assim: como é que é? Ajuda aí. Ah, Jesus. Tá bom. Não, acho que é só um lá mesmo, né? Um nananana. Porque tudo o resto é falado. Você que diz que ele veio aqui. Ele veio aqui. A música, hein? Um profeta profano. Veio aqui, andou, ele ensinou, ele falou, mas os homens estão surdos. Os homens não ouviram o profeta, no caso, o Cristo de Deus. Que música maravilhosa. Escutem em casa depois, vocês vão me dar razão. Então Deus fala de vários meios. Aqui Paulo diz: olha, como alguns, não foi um, alguns dos vossos poetas disseram. Ou seja, ele evoca aqui alguns aforismos, ou um aforismo de alguns poetas gregos, para explicar a verdade que ele trazia naquele momento. A verdade de que nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus, como alguns de vossos poetas têm dito. 2 pontos, abrem as aspas: porque dele também somos geração. Você é geração de Deus? Essa palavra geração poderia ser traduzida sem nenhum prejuízo, pelo contrário, agregando maior sentido do que geração, embora geração tenha o mesmo significado. Mas a palavra grega para geração aqui é prole. Genos, a palavra grega é genos, que significa prole, de onde vem o termo gene. Quando você quer saber de quem que você é filho mesmo, de fato, os seus pais biológicos, não se faz um DNA, não tem que tirar ali um gene para saber a origem daquela pessoa. Paulo diz assim: pois nós somos geração de Deus. Os homens todos são geração de Deus. E para que ninguém tenha nenhuma dúvida, olha o que ele diz, veja o versículo 29, versículo 28, né? Finalzinho: porque dele também somos geração. Aí Paulo explica o texto dos poetas gregos: sendo, pois, geração de Deus, sendo, pois, família de Deus, sendo, pois,
filhos de Deus, sendo, pois, prole de Deus, sendo, pois, rebento de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ele está dizendo, o homem procede de Deus, o homem é prole de Deus, o homem é filho de Deus. Então olha para você, como é que você vai imaginar que o Deus de onde você procede, que te gerou, você é semelhante a Ele, é a imagem dEle? Como é que você é capaz de fazer uma imagem de escultura e achar que o barro, que a pedra, que o ouro, que a prata, que o bronze ou que o gesso seja Deus? Ele fala, é tão simples. A idolatria está fulcrada no grande engano de o homem não conhecer a Deus e, consequentemente, não conhecer a si mesmo, não saber quem Ele é. Por isso que no texto de origem, nessa mensagem, lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a traçar nossa história dizendo, veja na sua Bíblia, como ele coloca a nossa história. Capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, nos quais é o que diz no versículo 1, delitos e pecados. Entendendo? Olha, nós todos estávamos andando, essa é a história do homem, nos delitos e nos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, olha, quando o homem foi criado, lá em Gênesis 3 nós vemos a história da queda do homem. Ali começou um trabalhar das trevas na mente humana, para enganar o homem, para o homem não se vendo, não se entendendo como prole de Deus, como rebento de Deus, como um ramo da videira, este homem pudesse então simplesmente se considerar autônomo, com a lei própria. O homem, na sua ignorância, considerar que ele podia viver sem Deus. Mas como pode, se o homem existe em Deus? Se o homem vive em Deus? Se ele se move em Deus? Mas este homem que fatalmente vive, existe e se move em Deus, e não poderia deixar de sê-lo, ele está totalmente enganado. Sua mente está enganada. Existe um engano que fez o homem chegar para o pai, entenda a metáfora da parábola do filho pródigo, falar, dá-me a parte dos bens que me cabe, dos meus haveres, porque eu vou embora. É interessante que se você pegar o texto em grego, lá de Lucas capítulo 15, quando diz, dá-me a parte dos bens que me cabe, essa palavra bens é bios, que significa vida. Em outras palavras assim, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha existência, eu não preciso viver em ti, existir em ti, me mover em ti. E o texto diz claramente, disse o filho mais moço, apontando para uma mente ainda em plena adolescência, cheia de arrogância. Quem aqui nunca algum dia falou os seus pais assim, quando eu crescer eu vou sair de casa? Se não é que não saiu, né? Eu mesmo, eu não tinha 10 anos, com 10 anos eu me mudei do Gama para Ceilândia. Isso aconteceu no Gama, portanto eu tinha menos de 10 anos. Um dia eu falei assim, eu vou sair de casa. E saí. Não aguentei uma noite, ou só aguentei uma noite, mas saí. Pensa num menino com menos de 10 anos saindo de casa. Agora eu vou viver a minha vida. Agora eu sou o meu cabeça. Eu que me governo. Coitado, não sabia o que estava dizendo. Amados, isso foi por volta de 11 da manhã. Passei bem as horas do dia. Quando deu 6 horas,
Quando o sol começou a se pôr, as luzes começaram a acender, e todas as pessoas começaram, cada uma, a tomar o caminho da sua casa. E eu fui ficando sozinho, no desespero da noite, do vazio, da solidão, do desamparo, do medo, da fome, do frio. A coisa não é bem assim, né? Mas eu vou ficar firme. Vou ficar firme. Se bem que nessa noite eu me encontrei com o Consolador que me acolheu e falou assim: durma aqui, quando for amanhã cedo te lavarei na sua casa. Dia seguinte ele pegou na minha mão, me levou na minha casa e disse à minha mãe: receba o seu filho de volta e não bata nele, me prometa. Ela: prometo. Então tá bom. Mas irmãos, a pessoa sem casa, sem lar, sem família, o homem caído, ele é seduzido por esse orgulho, essa arrogância. Olha a descrição aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação. Mas eles estavam separados, sem Deus, sem Cristo, privados das alianças, das promessas. Não é porque Deus os havia privado, é o homem que se priva, é o homem que se afasta, é o homem que se isola, é o homem que na sua cegueira se faz a si mesmo um Deus. Esse homem precisa entender que ele tem um pai, que existe uma casa do pai e que todos podem regressar a esta casa. Esse texto nos revela algo muito simples, mas muito importante. O homem criado, ele é criado e gerado na família de Deus. Ele não será feito família a posteriori. Ele não é uma criatura como o cavalo, como a vaca, como o jacaré, a cobra, como outrora já dissemos isso. Não, o homem é como qualquer animal. Quando se converte, aí ele se torna um filho de Deus. Não era da família de Deus. Ora, dizer isso é negar a paternidade divina de todos os homens, conforme Atos capítulo 17. É negar o capítulo 2, ou 1 e 2 de Gênesis, que afirma que o homem Adão, e Adão significa literalmente, se traduz humanidade, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se todos os seres, cada um tem a sua própria espécie, o homem é da espécie de Deus. E para ser da espécie de Deus, fatalmente ele deve ser da família de Deus. E sendo ele originalmente da família, o que aconteceu? Na sua loucura, na sua adolescência, na sua rebeldia, na sua cegueira, tomado de sofismas, de trevas, de engano, ele diz: dá-me a minha vida que eu quero viver sem o Senhor. Os homens se tornaram estrangeiros. Todos se tornaram estrangeiros. Se tornaram peregrinos. Poxa, o que é um peregrino? É alguém que está sem lar, sem direção. Estrangeiro, porque sendo ele da família de Deus, ele se despatriou. Ele rompeu esses laços no coração e na sua consciência. E portanto agora, todos esses são chamados para regressarem. Isso é conversão, isso é evangelho, voltar a Deus. Voltar à casa de Deus não é voltar para uma igreja evangélica, ainda que talvez o congregar faça parte fatalmente de uma comunidade de santos. Mas esse voltar é um voltar que acontece no coração, na mente, na consciência, na alma, nas vontades, nas emoções, no juízo. É uma alma totalmente em busca
de comunhão, de perdão, de reconciliação. Por isso que a parábola do filho pródigo retrata um filho que partiu para uma terra distante. Essa terra distante fala de um ambiente inóspito, um ambiente, como diz o profeta Jeremias, uma terra salgada, inabitável, maldita. Por isso que os homens, eles buscam uma satisfação interior. Já ouviram falar de um vazio? Os crentes usam muito esse vazio para fazer seus apelos, né? Mas é provável que muitos desses crentes também estejam nesse vazio. O vazio significa a ausência de algo que só Deus poderá preencher. Nada poderá preencher. O pastor Josué pregava aqui algumas semanas atrás sobre felicidade. Ora, o que é felicidade? Senão quando o homem alcança a sua plenificação. Ser pleno não quer dizer ser rico. Pode haver uma pessoa pobre, materialmente falando, mas totalmente realizada, plenificada, completada, enchida. E esse preenchimento certamente só é feito quando o Espírito Santo dentro do homem, que é a vida dentro dele, brilha como uma luz e produz o sentimento do perdão. Por que produziu o sentimento do perdão? Ora, porque Cristo já nos perdoou. E eu diria que essa verdade do perdão de Deus, tão verdadeira, ainda nos é apresentada na Escritura dessa forma, porque nós somos homens e precisamos de uma linguagem humana para entender os atos divinos. Mas Deus é incapaz de se frustrar. Deus é incapaz de se magoar. Deus é incapaz de se ferir, de se ofender com alguém, para dizer: eu vou te perdoar. Perdão divino simplesmente significa Deus não guarda. Isso significa o perdão. Nenhuma mágoa. Ele não tem mágoa. Deus, Ele nunca, jamais Deus pensou qualquer coisa sobre você que não fosse o bem. Como vai dizer Jeremias, né? Deus, na voz de Jeremias: eu tenho pensamentos de paz para com vocês, e não de mal. Então, quando o homem é iluminado, e ele então encontra a razão da sua existência, a sua família, o seu pai, os seus irmãos, ele se sente reconciliado e, portanto, ele pode ser pleno, ele pode ser feliz. Você pode ter o melhor emprego, a melhor casa, o melhor casamento, a melhor fazenda, morar no melhor país. Você pode ter todas essas coisas que os homens apontam como satisfação pessoal. E não vamos negar que essas coisas todas podem nos trazer alegria, nunca felicidade. Alegria é um estado momentâneo, mas a felicidade é um estado eterno, pleno. É impossível alguém, sendo totalmente feliz, gozando de felicidade, ser uma pessoa vazia. Agora, é possível você, sendo uma pessoa totalmente feliz, pleno da felicidade, ficar triste. Porque a tristeza, a semelhança da alegria, é só um momento passageiro. Então é possível você estar triste por uma circunstância, você perdeu um ente querido, mas pleno. A plenitude, a felicidade é uma plenitude, é uma certeza, é uma rocha inabalável, é uma segurança, é uma garantia, é uma certeza. Não tem medo, nada pode te abalar. Mas esse homem, ele precisa voltar.
O problema é que os filhos que já voltaram, ou estão em processo de volta, eles querem considerar seus irmãos somente aqueles que já voltaram. Puxa vida, tudo bem, vocês são todos meus irmãos, que maravilha, me alegro por isso, mas não deveríamos nós pensar nos nossos irmãos que ainda não retornaram? Não devemos nós amar os nossos irmãos, filhos do mesmo pai? E olha que o texto que nós estamos lendo afirma categoricamente isso. Versículo 18, falando de todos os povos aqui sintetizados em judeus e gentios, porque por ele ambos temos acesso. Então, os judeus têm acesso, os gentios têm acesso, todos têm acesso a quem? A Deus? A Deus? Não, tudo bem, a Deus, ele é Deus. Mas Paulo coloca uma palavrinha para que você entenda o que ele quer dizer. Todos têm acesso ao Pai. Ele já é Pai. Basta você retornar ao Pai. Voltar, acesso. E esse acesso é possível mediante o Cristo de Deus. Capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que nos aproxima? O sangue nos aproxima. O que é se aproximar? Digamos aqui que eu esteja nessa posição. Aquela caixa de som ali, aquele retorno, seria um alvo. Então, a cada passo que eu estou dando, eu estou me aproximando. Tendo em conta que a separação do homem de Deus não é uma separação geográfica, então essa aproximação ocorre aonde? No coração, na consciência. E por que o sangue de Cristo me reaproxima? Porque o sangue de Cristo, porque a cruz de Cristo, porque a morte de Cristo é a maior expressão do que Deus é. E quando eu compreendo quem Deus é, a mentira é dissipada, o engano é dissipado. Todos que saem da casa do Pai, pense humanamente falando, saem porque tem alguma coisa contra os pais. Sim ou não? Pode não ser coisa muito ruim, mas tem alguma coisa. No mínimo tem contra o pai, ou tem pelo pai desprezo, ou não tem reconhecimento que o pai é fonte, é alimento, é segurança, é proteção. Então ele tem que, todas as mentiras que foram geradas, o diabo é o pai da mentira, que engana a sua mente, o seu coração, vão sendo dissipadas essas mentiras, quando eu contemplo o Deus encarnado, vindo, andando entre os homens, e sofrendo toda inimizade por parte dos homens. Os homens cuspiram nele, xingaram-no, bateram nele, escarneceram, e ele apenas dizia: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa manifestação de amor, esse quadro de redenção, de graça, de misericórdia, é que aproxima. O homem só pode se aproximar de Deus quando ele tem a revelação do coração de Deus. E então, essa verdade, essa revelação daquilo que Deus é em Cristo, vai dissipando a inimizade. Por isso que aqui no capítulo 2, tanto no versículo 15, quanto no versículo 16, quanto no versículo 15 e 16, falam sobre que a cruz desfez a inimizade. Dois tipos de inimizade. Versículo 15, aboliu. Versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos é judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio de quem? Judeus e gentios, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo
a paz. Então a primeira reconciliação aqui no texto é entre pessoas. A morte de Cristo sempre vai reconciliar pessoas. Não existe evangelho, não existe redenção, não existe experiência de redenção sem reconciliação com os homens. Não existe. Qualquer inimizade, por menor que seja, é sempre um sinal de falta de revelação, de visão da redenção de Cristo. A redenção de Cristo é como que Deus dissesse assim: olha, o que eu deveria fazer com os homens que não me aceitam como pai? O que eu deveria fazer com os homens que não me reconhecem como pai? Que zombam de mim, que escarnecem de mim? Que conselho você daria para o Cristo lá na cruz? Eu mandaria raio, pereba, tumores em todos aqueles, sem distinção. A língua apodreceria na boca, como diz Zacarias, a língua apodrecendo, gusano saindo do ouvido, do nariz, da boca, de todos os orifícios do corpo. Gusanos, vermes, te comendo vivo, para você saber que você é um nada, para não dizer uma coisa. Mas não, ele estava dizendo: olha, evangelho, redenção, é isso, é perdoar, é trazer para mim, formar em Deus um só povo. Não existe evangelho sem reconciliação. Portanto, procure hoje mesmo o caminho da reconciliação, com quem quer que seja. Talvez as pessoas não irão querer, alguns não irão querer a sua reconciliação, mas se você estiver apaziguado no seu coração e reconciliado com essa pessoa no coração, já está bom. Não importa o outro, importa você. Mas ainda diz no versículo 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou o quê? Paz a vós outros. Essa paz é a reconciliação do homem com Deus. Não é de Deus para com os homens. Deus não se reconciliou com os homens e nem vai se reconciliar com os homens, porque Deus nunca teve inimizade para com o homem. É o homem que, sendo inimigo, o homem tem que ser reconciliado com Deus. Você não vai encontrar na sua Bíblia dizendo Deus se reconciliou com os homens. Não, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o mundo que é inimigo, a inimizade que é própria das trevas, do engano, da ilusão, do pecado. Então, agora é dito: evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Esses que estavam perto eram os judeus. Esse perto no sentido de que era um povo separado, era um povo com quem Deus tinha um propósito. Mas mesmo estando perto nesse sentido, tinha inimizade, porque é dito: e paz também para os que estavam perto, porque eles também estavam inimigos. E a prova maior é aqui no capítulo 2, olha: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele fala sempre para o vós. Quem é esse vós aqui? Versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios. Então os gentios estavam perdidos, não estavam? E os judeus? Versículo 3: entretanto, ou melhor, entre os quais, quem são os quais aqui? Os gentios, entre os quais também todos nós quem? Nós judeus, vós gentios, nós judeus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos nós, judeus, éramos por natureza filhos da ira, todos de igual modo com inimizade com Deus. Aí vem Cristo e fala: a vós outros que estáveis longe,
e a vós outros que estavam perto. Paz para os longe, paz para os de perto. Todos têm acesso ao Pai. Voltar ao Pai, irmãos. Eu estou com vontade de voltar para a casa do Pai. Você não está, não? Coração desejoso de reconciliação, experimentar o amor. Esse retorno é maravilhoso. Olha o que acontece, versículo 18 do capítulo 2 de Efésios: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, retornando, sendo reconciliado, se aproximando, já não sois estrangeiros. Olha que maravilha! Já não sois estrangeiros, e nem sois peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Não é que quem não retornou não é da família, e sou da família quem retornou, mas está dizendo, agora você está no lar, você está na comunhão da família, você está sobre o cuidado da família, está na comunhão da família, no aconchego da família. Você agora já não é mais um peregrino, um errante, você agora está em casa, você agora se vê, se entende, se percebe e experimenta enquanto um filho. Eu sou da família de Deus. O mesmo sentimento que o filho pródigo, quando retorna, ele encontra. Porque lá onde ele estava, na terra distante, coitado, quanta miséria, quanto sofrimento, quanta solidão. Era um estrangeiro e um peregrino numa terra estranha. Imagino ele, vários momentos da sua experiência lá, no meio dos porcos. Talvez ele olhasse para cima, lá onde estava a casa do fazendeiro, à noite a luz acesa, talvez uma fumacinha saindo pela chaminé. Ele pensando, puxa, lá está um pai, uma mãe, os filhos, aquele calor, a família reunida, um jantarzinho, por mais que seja simples, mais quentinho, posto à mesa, todos reunidos, comunhão, graça, bondade, amor, misericórdia, e ele naquela condição, no meio dos porcos. Qual seria o sentimento? De cidadão dos santos? Sentimento de família de Deus? Qual era o sentimento? Sentimento de estrangeiro. Não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha ninguém por ele, sozinho, no desespero, na fome, na miséria, no frio, na angústia. Mas um dia, caindo em si. Então, caindo em si se lê literalmente entrando para dentro de si, se voltando, revendo, considerando, pensando, refletindo. Ele entrou para dentro de si e começou a pensar, puxa, o que está acontecendo? Nós temos que fazer isso também, essa viagem para dentro de nós. Como diz um dos grandes psicanalistas da era moderna, o homem pode fazer viagens para a Lua, para Marte, com muita maior facilidade, mas a viagem para dentro de si mesmo, esta é muito difícil de ser feita. Mas tem razão que também um filósofo da antiguidade disse, conheça-te a ti mesmo. Quando aquele filho disse, na casa do meu pai, aí começa um processo. Casa, meu pai. Aqui começa um processo de reconciliação, de cura, de reaproximar. Já começou a se reaproximar. Na casa do meu pai. Eu tenho um pai e eu tenho uma casa. Voltarei
E então deixa de ser um estrangeiro, um peregrino, e agora, no seu retorno, totalmente acolhido, festa, banquete, música e dança, porque este meu filho estava perdido e foi achado, porque este meu filho estava morto e reviveu. Olha o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios: ele vos deu vida. De que forma ele nos deu vida? Ora, estava morto, reviveu, foi trazido para a esfera da vida, do gozo, da plenitude, da verdade, da graça. Ele vos deu vida. Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, era a nossa condição, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O retorno à casa do Pai é pela graça. Não precisa nem ensaiar o mote, ensaiar as palavras, aquela oração sem futuro que não acaba nunca. Ah, Senhor, me perdoa, porque se o Senhor me perdoar, eu não vou fazer de novo. Aí começam as promessas vazias. Apenas reconhece: o Pai te ama, o Pai te recebe, e Ele sempre te receberá. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. As mãos de Deus nunca se encolhem, estão sempre estendidas, mas são os nossos pecados, são as nossas trevas, a nossa ignorância é que nos separa dele, mas ele sempre com as mãos estendidas. Alguém pode perguntar: pastor, mas o que fazer com os vários textos bíblicos que afirmam que aquele que o recebeu, a este foi dado o poder de ser feito filho de Deus, Os textos que falam é necessário nascer de novo, todos os textos que indicam uma experiência que faz, que torna tal pessoa filha de Deus, se todos são, como foi asseverado na mensagem, como sendo será feito? Eu prometo que noutra ocasião falarei. Não estou fugindo, pelo contrário, este é um texto no qual eu tenho me debruçado muito nos últimos 2 a 3 anos. Tá bom? Queridos, que maravilha, né? Voltar à casa do Pai.